Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma aula de História, professor Dalton. Sim, eu. Pessoal, esse texto aqui de hoje ele vai ser um resumão aí sobre a parte da economia durante a República Velha. Espero que você esteja num local confortável, sentado, não deitado. Não assista a aula deitado, já expliquei 1000 vezes o porquê. Na verdade, não foram 1000, foram menos que 10. E faça suas anotações. Galera, aprendam a anotar. Não é fazer resumo, anote o básico. Aquilo que vai fazer com que o conhecimento seja trazido de volta à sua memória. Começando aqui hoje, dentro dos aspectos econômicos, a gente tem que lembrar que o café era o principal produto da economia brasileira desde metade do século XIX. Por que a gente tem que ficar destacando isso? A economia do Brasil ela foi baseada na produção de café. Na Bahia, você teve cacau, na região amazônica você teve a borracha, você teve o charque no sul. Porém, o que dava dinheiro para o país, o que gerava renda, ainda era o café. Mesmo que em outras partes você tivesse cana-de-açúcar, algodão, milho, a maior parte da concentração da nossa economia era no café. Só que por conta disso, o governo começou a gerar certos problemas econômicos, porque ele focou no café e esqueceu outras áreas, ou focou no café e acabou tirando dinheiro da onde não tinha para fazer isso. Principalmente com relação aqui, às pressões externas, a questão dos credores. O Brasil vai gerar dívida para ele mesmo, pegando dinheiro emprestado com outros países para simplesmente poder fazer com que o café se tornasse ainda algo lucrativo. Aí você pode pensar, mas por que investiam tanto no café? O tema do nosso estudo aqui é a República do Café com Leite. Ela só recebe esse nome de café com leite porque os presidentes que governavam eram presidentes cafeicultores. Por mais que você fale, professor, leite não é café, beleza. São Paulo era o maior produtor de café, Minas era o segundo maior produtor de café do Brasil. Esses dois estados foram aqueles que tiveram o maior número de presidentes no poder durante a República Velha. Minas era o maior produtor de leite, por isso café com leite. Sim, o nome vem disso aqui. Então, dentro da primeira fase aí, dessa primeira república que o Brasil teve, a gente teve um desequilíbrio, onde o Brasil importava muita coisa que a gente não produzia e exportava café. Só que parte dessa exportação do café já estava sendo gerada aí um prejuízo, porque o governo já não tinha o lucro que se tinha antes, porque parte do dinheiro que foi usado para produzir café era do governo. Então vamos supor que o café vendeu aqui 100 toneladas, mas o lucro seria equivalente a 50, a metade do valor que a gente estaria até então lucrando se de fato fosse feito com o dinheiro dos próprios fazendeiros. Falamos também um pouquinho aqui sobre o Fundilon, onde o Brasil pegou mais empréstimo e deu algumas garantias, que fizeram que a bola de neve aumentasse ainda mais. Você tem um governo pegando dinheiro emprestado e não está resolvendo. Isso gerou crises de credibilidade internacional. Será que o Brasil tem mesmo dinheiro para pagar esses empréstimos? Será que o Brasil tem uma economia sólida que não vai garantir que ele vai dar o calote? Sim, gente, isso é um problema até hoje para muitos países. A gente pode ou não pode emprestar dinheiro para um determinado país? Ele vai pagar ou não vai pagar? Outras coisas que o Brasil tentou fazer, ele fala aqui de uma socialização das perdas através de políticas cambiais. O que seria isso? Olha, o lucro pode ser individual, mas as perdas são gerais. Então, a gente começou a ver que o governo tentou manipular ali a economia para que ele não ficasse com um prejuízo total. Mas, novamente, conforme mudam os presidentes, as políticas econômicas vão mudar também. Tanto que no ano de 1906, a gente vai ver o Convênio de Taubaté. Aí você fala, professor, beleza, o Brasil planta café, o Brasil pega dinheiro emprestado para plantar café, o Brasil pegou empréstimos aí que deu garantias que nem era para fazer isso, e você ainda vem falar de um chamado Convênio de Taubaté, que vai envolver café. Sim. Basicamente o que era? O governo vai falar para você, olha, o que você não vender de café, a gente compra.
Por que a gente vai comprar? Para que o preço do café não caia. A gente quer que o café continue valendo X. Para o café valer X, toda a produção de café tem que ser vendida. Se não for vendida, a gente compra. Aí você fala, o que o governo vai fazer com esse café? Doce de café? Vai fazer sabonete de café? Deve ter. Doce de café também. Vai pegar esse café e vai usar nas locomotivas. Pô, essa ideia é bacana. Foi usado, né? Você fala, sério, queimaram café. O governo comprou café de muitos produtores. O governo estocou café. Qual é o problema do café? O café é um produto perecível, não é? Se é um produto perecível, o café estraga. Então, se o governo comprou esse café do produtor e ele não conseguiu repassar esse café, quando o preço estava equilibrado, o governo perdeu dinheiro. Então, para salvar a economia, o governo colocou a economia em risco. Ou seja, compramos café para vender café. E agora você deve estar pensando, meu Deus, por que fizeram isso? Lembra dos presidentes? Café com leite. Então as políticas econômicas elas não eram tão sensatas. O governo tentava salvar os produtores, colocando em risco a economia do país inteiro. O que isso vai gerar? Algumas regras onde o governo vai proibir que novas pessoas produzam café, ou seja, quem já tem plantação de café, show. Quem não tem plantação de café, não planta café. Mas o que dava lucro no nosso país? Café. Se eu plantar café e não conseguir exportar, o governo compra. Se o governo compra, o que você acha que eu vou plantar? Parece óbvio, não parece? Café. Porém, em 1929, né, é um conteúdo que a gente vai ver aí também ligado à Primeira Guerra Mundial, mais para frente um pouquinho, a gente vai ver que o mundo inteiro entrou em crise econômica. Quebrou. Quem tinha dinheiro quebrou. E o principal produto do país era café. E o preço do café chegou a zero. Sabe o que é? O governo não conseguia comprar café, não tinha nenhum país comprando café, não tinha o que fazer com o café. Quem tinha plantações de café investia tudo na plantação de café. Se o café não vale nada e você investiu tudo, o que você tem agora? Nada. Então muitos fazendeiros que eram ricos, pessoas que tinham muito dinheiro investido, perderam esse dinheiro por conta da crise de 29. Tanto que essa crise fez com que em 1930 o Brasil deixasse de ser uma oligarquia do café, ou seja, um governo, uma república baseada na produção do café, e se tornasse agora um país com a nova forma de ver a república. A gente vai buscar mais a industrialização. Por mais que ela tenha acontecido um pouco durante a República Velha, com o dinheiro do café, ele vai mudar, porque o café deixou de ser um produto importante, deixou de ser uma fonte de renda tão grande. O Brasil vai passar, a partir de 1930, por um processo de industrialização. E o café, gente, o café perdeu o seu espaço, perdeu o seu valor. Então, esse resumo que você está vendo aí na tela, ele traz bastante dessa característica de como a República Velha fez com que o Brasil investisse mais dinheiro no café, falou para a galera não plantar café, comprou café e levou o café a um ponto de que o preço despencou e chegou a zero. Espero que você tenha entendido. Teremos mais aulas ainda sobre a República Velha. Depois teremos aulas aí falando sobre a Primeira Guerra Mundial. Pessoal, lembrando, suas anotações são importantes. Anote, beleza? Eu quero ver aí o que vocês entenderam dessa parte econômica. Se você ficou com dúvidas, escreva no seu caderno aí as suas dúvidas, manda para mim. Videoaulas são mais curtas mesmo, espero que vocês entendam isso. A gente não vai ficar aqui meia hora, até porque eu estou sozinho. Tem um gato aqui do meu lado e tem um outro querendo entrar no quarto. Não tem com quem eu conversar além da tela que eu estou fazendo isso já aqui há alguns minutos. Beleza? Até a próxima aula.